Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi o meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi o meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Boa noite, tudo bem? Boa noite porque eu tô gravando o vídeo à noite, né? Mas bom dia pra você que é de bom dia e boa noite pra você que é de boa noite. Espero que esse vídeo te encontre bem, né? Te encontre com saúde, te encontre com alegria, com esperança, com fé, né? Em algo que está além de você, né? E que te dá força, que te inspira a seguir a tua jornada com coragem, apesar de todos os pesares, ou com muita gratidão, né, pela vida que pulsa em você, independente da situação em que tu esteja vivendo. Eu estive sumida, né, como eu falei, acho que em um vídeo anterior, eu não tenho... Não existe nada que, assim, eu não quero seguir nenhuma rotina, não existe promessa, né, de leitura e nem de assiduidade, né, nesse canal. Eu criei porque eu acho que é importante para mim compartilhar algumas coisas com as pessoas e também porque é importante para mim que eu fale, porque quando eu falo eu me escuto, né? Mas às vezes a gente tá vivendo processos na nossa vida e vai tendo alguma clareza e vai chegando a algumas conclusões, e quando compartilhado, né? Quando esses processos são compartilhados com outras pessoas, talvez possa trazer algum benefício, né? Possa trazer algum entendimento. Faz dias que eu me ensaio para vir aqui, né? E eu não criei nenhum roteiro para o vídeo. E porque eu gosto que as coisas aconteçam como elas tendem a acontecer, né? E normalmente elas nunca acontecem da maneira que a gente planeja. E quando a gente planeja, perde um pouco a naturalidade, né? Então, eu trouxe 2 livros aqui para escolher, não escolher, mas eu vou abrir uma página aleatória e vou trazer uma mensagem, e talvez essa mensagem ela faça parte, né, do que vem a seguir. E agora eu tô com 2 corações, eu acho que eu vou ler o trecho de um no início, agora no início, e o outro trecho eu vou ler no final. Então eu vou abrir um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Já é noite, né? É bem tarde. E eu gosto muito de abrir uma página aleatória e ler antes de dormir. Então hoje eu vou dividir essa leitura com você. Talvez ela seja um bálsamo, né? Para quem me escuta. Talvez ela seja uma provocação, né? Talvez ela te motive a pensar, ou não sei. Vamos ver o que vem. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles.
divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria. Não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. E, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que chamais em altas vozes anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Uau! Isso foi forte. Isso veio pra mim, assim, como um tapa de amor, né? Não sei se existe isso, se existe tapa de amor, mas isso veio bem de encontro, assim, com as coisas que eu precisava ouvir. Não veio como um alento. E eu senti o meu rosto, assim, esquentar enquanto eu lia. Porque estamos vivendo uma experiência terrena, somos seres humanos, né? E quantas vezes a gente julga, né? Quantas vezes, nem sempre por maldade, nem sempre por se achar melhor do que o outro, muitas vezes porque tem alguma coisa que dói tanto dentro da gente, né? E a gente projeta no outro e a gente acaba sendo severo com o outro, apontando os erros dele, né? E não percebe que isso, ao invés de amenizar a dor, acaba provocando uma dor maior ainda, né? Uma carga, um karma na nossa vida. Porque é impossível tocar a vida de alguém, né? Negativamente, sem gerar um karma, né? Então, quando a gente julga, quando a gente condena, quando a gente aponta dedos, isso fala mais sobre nós mesmos do que sobre o outro, né? Eu mesma passei recentemente por situações, porque, veja, quando a gente se julga muito apaixonado ou muito envolvido por alguma situação, a gente acaba agindo instintivamente, né? E instintivamente a gente não pensa se vai ferir, se vai machucar,
se vai causar uma ferida na outra pessoa, né? A gente simplesmente faz, né? E aí a gente gera dor no outro. Pelo menos no meu caso, quando eu magoo, quando eu machuco alguém, isso me provoca uma dor muito, muito grande, porque depois que eu tenho algum ataque de fúria, demora muito, né? Porque eu me contenho, mas quando vem, eu acabo ferindo, né? E depois a culpa me consome, né? O remorso me consome, e isso não é legal, né? Então é bem bacana olhar para si, né? O que você tá fazendo da tua vida, para melhorar a tua vida como ser humano, né? Não só como ser humano de, né, matéria, vivendo um mundo material, mas como um ser humano que está aqui vivendo essa experiência, né, terrena, a fim de evoluir como espírito, né? Porque somos espírito, né? Somos uma alma habitando um corpo, né? Então é óbvio que se você fechar os teus olhos, você sabe onde você começa, né? E onde você termina fisicamente. Mas se você fechar os teus olhos em termos de consciência, você não consegue mensurar o tamanho, o alcance que a tua consciência tem. Você não sabe quando ela começa e quando ela termina. Ela é imensa, ela é infinita, né? Então, quanta gente nós alcançamos com o nosso pensamento, né? Com a nossa consciência, com a nossa energia, e o que você tá vibrando. Quando você se cobra demais, quando você se pune demais, quando você não olha para dentro de si, quando você quer atingir um certo padrão de perfeição para se sentir amada e para se sentir acolhida, e por isso você se torna um carrasco de si mesmo, e quantas vezes vivendo assim você não acaba sendo o carrasco dos outros também? Porque eu acho que por trás de toda raiva e por trás de todo julgamento, né, por trás de todo dedo apontado e de toda máscara, né, de toda armadura, né, que a gente veste, existe dor. Cada pessoa reage diferente, de uma maneira diferente à dor. Então, indulgência. Tendes indulgência para com os outros. Seja honesto com si mesmo em relação às suas faltas. Porque quando você conhece as tuas limitações, né, quando você tem a capacidade de olhar para elas, fica mais fácil perdoar as faltas alheias. Porque a gente consegue mensurar a dor do outro quando a gente aceita a nossa dor e compreende a nossa dor, sabe de onde ela vem e por que ela vem. Então é isso. Foi essa a leitura. Eu vou fazer uma leitura breve. Abri o tarô porque cheguei a ficar meio desnorteada com esse trecho que eu li, porque parece que ele veio assim, ó, pra me fazer pensar. Então, vamos lá fazer uma leiturinha. Vamos ver o que o tarô tem pra nos contar hoje. Pra me contar, pra te contar. O que você precisa saber nesse momento? Ter consciência nesse momento. Que sabendo disso você pode transformar na tua vida, né? Obviamente, porque a vida do outro a gente não transforma. Vou tirar.
Simplicidade. Clarificação. Tá bom, tá forte. Qual é a energia que você tá vibrando? Oh, o mundo tá desmoronando. Alguma estrutura caindo por terra. Pode não ser tudo, mas alguma coisa específica ruindo. Um casamento. Um emprego. Algo que você tinha como certo, mas que por muito tempo se manteve estável. Não é a palavra, porque às vezes a gente tá vendo estabilidade, onde na verdade, como é que eu posso explicar? Sabe que a vida, ela é feita assim de altos e baixos, né? É natural. Um dia a gente tá bem, no outro dia nem tanto. Um dia a gente tá satisfeito com a nossa vida, com o nosso emprego, com o nosso casamento. Mas no momento seguinte algo precisa ser transformado e a gente consegue pontuar o que precisa de transformação. Mas quando às vezes há essa falsa sensação de estabilidade, você tá vendo que ali nada muda, aquilo não demanda mais trabalho, não demanda mais atenção, energia, e você acha que tá tudo bem e vai seguindo a vida, evitando de olhar, porque você acha que tá tudo bem, até o momento em que tudo cai por terra para te mostrar que as coisas precisam sim ser transformadas, sabe? Seja um casamento, seja um emprego, seja uma maneira de encarar a vida, seja as crenças que você colecionou durante uma vida toda e os princípios que você era fiel, né? Que te mantinham fiel. De repente você muda e percebe que as coisas precisam sim mudar. Por mais que você não queira, porque às vezes a gente se nega à mudança que precisa ser feita.
Mas como nós não somos sozinhos, né? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos num lar, nós temos família ou amigos, a gente sempre tem alguém na nossa vida. E tudo muda o tempo todo, né? E nós também precisamos mudar. A gente não consegue manter tudo numa redoma para que não seja atingido, né? As coisas, elas mudam, a gente tá mudando o tempo inteiro. Então eu vejo aqui algo ruindo, né? Essa é a energia do momento. Porque quando às vezes acontece algo, chega uma pessoa na tua vida que transforma a tua vida com amor. É como uma pessoa, às vezes é o nascimento de uma criança, né? Uma relação, uma nova paixão, né? A paixão pela arte, pela leitura, pela escrita, algo que chega e te tira lá daquele sono profundo, abre os teus olhos, te acorda, te ajuda, né? Vem como um anjo, bem como na carta lá do julgamento, como um anjo tocando uma trombeta e te fazendo sair daquele sono profundo que você estava. E isso é bom e isso é leve. Mas quando isso ocorre na nossa vida e a gente não entende os sinais que a vida está mostrando, que o casamento está mostrando, né? O pedido por mudança, e aí chega uma torre, que é quando a gente realmente não pode mais fugir, né? E quanto mais você tenta manter tudo como está, mais desgastado você fica. Então, a energia do momento é essa. O que você acha, o que você percebe, né, conscientemente, o que você não consegue perceber. Conselho. Tá bem específica essa leitura. Uma advertência. Vamos lá. Então, como eu falei, existe essa energia de algo que tá ruindo, né? Pode ser, de repente não é... É que também, eu ia dizer que talvez não seja no exterior, né? Não seja nada externo. Mas é impossível que as coisas não se baguncem fora quando elas estão bagunçadas dentro. Então, se a vida tá te pedindo uma mudança, se a tua alma tá pedindo para que algo dentro de você mude, seja uma maneira de pensar, seja uma maneira de se comunicar, seja na maneira de se relacionar com as pessoas, ou de conduzir a tua vida, ah, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu faço, isso eu não faço, meu princípio não permite que eu viva tal coisa, né? E de repente você se depara com uma coisa que você sente muito desejo de viver, mas porque você é fiel àquele princípio de 500 anos atrás lá, que você já tá defasado, né? Pra pessoa que você é hoje, mas você se mantém ali. Se mantém ali, não aceita a mudança, não se permite mudar. Então, quando você está nesse movimento de se negar a mudança, por fora as coisas vão refletir isso também, né? Estagnação, nada anda, né? E o conselho aqui, porque o que tá claro para ti, né? O que você pensa sobre isso, né? É como se de alguma maneira as coisas estão ruindo e elas não estão ruindo só para você, entende? É como se houvessem mais pessoas aqui sendo prejudicadas por algo que se rompe agora, por algo que acaba, e você acha que, sabe, é uma coisa até bem estranha de falar, porque é como se você desejasse, no fundo, porque tipo assim, ó, tu tá sendo prejudicada, né, por essa quebra, ou uma quebra de padrões, ou uma estrutura que tá sendo rompida, um casamento, uma sociedade,
e você tá no meio disso, sendo afetado por isso, né? E você acha que, isso é bom. Claro que isso é bom, né? Eu acho que tudo que se bagunça é porque a gente precisa organizar, é pra gente ter a oportunidade de rever coisas e de organizar a vida, ou organizar aquela determinada situação. Mas é como se você estivesse torcendo para que isso aconteça, porque lá no fundo do teu ser é como se você quisesse que isso aconteça, porque isso vai ser justo. É certo que tal pessoa pague, né? Ou é certo que tal pessoa passe por isso. Então você está sendo prejudicado, mas no fundo você se regozija porque você não está sendo prejudicado sozinho. Outras pessoas estão se prejudicando também. Sabe? Claro que isso não altera, não muda o fato de que as coisas realmente às vezes precisam vir, cair por terra para que a gente enxergue e organize tudo de uma maneira melhor. Só que tu não tá olhando para a parte que te cabe nisso, né? Que é fazer as tuas transformações internas. Você tá só fixando teu olhar no outro, que também será prejudicado com isso. Eu me prejudico, mas que eu vou prejudicar o outro também, não, né? Que o outro vai sair prejudicado, ele vai. É mais ou menos isso, sabe? Sei que tá bem estranho. Sei que tá bem estranha essa leitura, assim. E o que tu não consegue perceber? Que por mais dor que você possa sentir, mágoa ou desejo de vingança velado, não é uma vingança que tu vai provocar. Não se trata disso. Mas é assistir o circo pegar fogo, mas você tá dentro do circo, você tá ali, entre eles, se queimando junto. Entende? Só que o que não tá claro pra ti, o que tá impulsionando tudo isso, é como se tivesse surgido um sentimento, um relacionamento, alguém que chegou e afetou amorosamente você ou pessoas aqui. Existe um propósito maior nisso tudo. Então, o conselho aqui é: deixa as coisas acontecerem. Não é o momento de tomar nenhuma ação. Não é tempo de apressar as coisas. Não é tempo de fazer escolhas agora, nesse momento. E todas as vezes que você olhar para isso tudo que está ocorrendo, que está desmoronando, tenta limpar o teu olhar, sabe? Eu vi uma vez num vídeo, acho que foi do Haroldo Dutra, e ele dizia assim: lava os teus olhos nas águas do amor, sabe? Lava os teus olhos nas águas do amor. Entenda que toda mudança ela vem com algum propósito. E todo bem que você espera para você também precisa alcançar os outros. Entende? Entende? Se algo doeu em você, se você se sentiu traído, se você se sentiu deixado de lado, ou se você foi preterido, eu não sei qual é a questão aqui, envolve mais gente, tá? Não é só você e outra pessoa. Existem mais pessoas sendo prejudicadas com uma mudança, com algo que cai por terra. Eu não sei se era um projeto que desaba, que não dá certo. É algo nesse sentido. E você tá ressentida.
ressentido, né? Não é o momento de tentar apagar o fogo, não, com gasolina. Não faz assim, porque isso não vai ser bom pra você, tá? É o conselho que eu tenho aqui, muito forte. E não é o momento de agir, entende? Mas quando você pensar sobre isso, e que cada decisão que você for obrigado a fazer, quando você não tiver mais saída, não escolha só com a mente, escolha com o coração. E lembra, como é que é a frase que eu li na Bíblia? Acho que é na Bíblia. Que onde estiver o teu tesouro, ali também estará teu coração. Então, quais são os teus tesouros? Quais são os teus valores? Né? O que você tem de mais valor na tua vida? O dinheiro compra? Porque se o dinheiro compra, você não leva. Isso é importante, sim. Viver com conforto, né? Viver bem. Mas as coisas precisam ter um equilíbrio, assim. Então, cuidado. Cuidado com o que você deseja aos outros. Não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena se ressentir. Aqui tem duas coisas que eu preciso falar e elas estão ligadas, tá? Você tem a possibilidade, pela tua capacidade de ir fundo nas suas emoções, de ir fundo naquilo que você sente, tu tem essa habilidade, essa capacidade de revisitar situações lá do teu passado, tá? Para tentar resolver problemas que são agora do presente. Então é uma capacidade de mergulhar, né? Mergulhar fundo nas suas emoções, naquilo que você sente. Quando você não conseguir compreender as suas emoções, volta lá para trás no pensamento. Vai lembrando. E quando você parar naquela lembrança que te provoca dor, irritação, estresse, raiva, e é uma dor, você vai saber identificar, porque é uma dor muito parecida com a dor que essas pessoas ou que essa situação te provoca. Volta lá com a consciência de agora e compreenda que as pessoas só te deram aquilo que elas tinham. Ninguém dá o que não tem. As pessoas dão tudo que elas têm. Elas doam aquilo que elas são. E nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Você tem um coração lindo e ferido, muito ferido. Só que quem te machucou e quem te magoou não tá aqui agora. É um fantasma. Talvez nem exista mais, tá lá no passado. E você tá sofrendo por isso. Só que você precisa reconhecer. Quando você conseguir voltar lá atrás e reconhecer, você vai virar uma chave. E vai entender que você tá revivendo com esse grupo de pessoas, ou com essa pessoa em especial, em particular, você tá revivendo uma situação lá do passado. Volta lá, revisita aquela memória com a consciência de hoje. E tu tem todo o poder, assim, eu vejo aqui que talvez você recorra a outras pessoas, leitura, livro, não sei qual é o meio que você utiliza para curar o teu coração partido, mas essa ferida que você carrega, ela só vai sarar quando você conseguir revisitar essa memória lá do teu passado.
que é o que te traz dor hoje. Porque você continua revivendo as mesmas dinâmicas com pessoas diferentes e se ressentindo sem nunca, tipo, parece como se você tivesse fechando os olhos pro teu poder. Entende? Você tem todo o poder para mudar a situação hoje e para sarar essa dor, mas você só vai conseguir sarar essa dor quando tu olhar para ela. Quando tu parar de mascarar a tua dor, agindo com indiferença ou agindo de uma maneira agressiva ou se regozijando com a tragédia alheia. Entende? Eu sei que tá bem pesada essa leitura, viu? Tá pesada. Tá difícil. Sofrida. É como se tivesse muita dor aí, mas essa dor, talvez com um mecanismo de defesa, você acabou mascarando ela com raiva, né? Com irritação, com ressentimento, né? Mas vem lá desse passado teu. Terapia pode ajudar. Muito terapia. Terapia ajuda. Porque na terapia você vai falar e falando você vai se entender, né? E você tem esse poder de sarar isso. E sarar. E quanto mais você se compreender, melhor você. Mais possibilidades você tem de transformar o que não tá tão bom dentro. Primeiro dentro, depois fora. E é isso. E eu vou ler a cartinha do Osho. Olha que linda essa cartinha. Cento e setenta e três. Essa figura caminhando pela natureza mostra-nos que a beleza pode ser encontrada nas coisas simples e comuns da vida. Com muita frequência nós tomamos esse lindo mundo em que vivemos como coisa garantida. Limpar a casa, cultivar o jardim, fazer a comida. As tarefas mais simples ganham uma conotação sagrada quando são feitas com envolvimento total, com amor e exclusivamente pelo prazer de fazê-las, sem expectativas de reconhecimento ou de recompensas. Nesse momento, você passa por um período em que essa maneira cordata, natural e extremamente simples de encarar as situações que se apresentam trará resultados muito melhores do que qualquer tentativa sua de ser brilhante, perspicaz ou, de alguma forma, extraordinário. Deixe de lado toda a pretensão de fazer alarde quanto a ter inventado mais alguma coisa inútil, ou a vaidade de encantar seus amigos e colegas com o seu talento incomparável de obra-prima. A contribuição especial que você tem para oferecer nesse momento será maior se você encarar as coisas sem resistência e com simplicidade. Um passo de cada vez. E é isso, gente. Foi uma leitura pesada, né? Foi uma leitura que eu acho que, né? Meu canal não tem muitos seguidores e eu acredito que essa leitura também realmente não seja para muitas pessoas, não. Porque ela foi uma leitura forte e não havia outra maneira, né, de dizer as coisas que estão aqui na mesa para mim. Então,
eu vejo assim, utilize essa capacidade de autoobservação, de autoanálise, você tem. Talvez você tenha passado por alguma situação recente que te trouxe muita frustração e o sentimento de injustiça. Talvez tu seja a pessoa que tenta sempre fazer tudo por todo mundo da maneira mais perfeita possível. Porque você quer se sentir amada, porque você quer se sentir valorizada, porque você quer se sentir aceita, né? E quando esse reconhecimento não vem, você se ressente. E é natural, sabe? Eu acho que todas as pessoas já experimentaram isso em alguma altura da vida. Eu mesma já, né? De fazer tudo, porque eu queria me sentir amada, porque eu não me amava, porque eu trazia uma dor lá da minha infância, né? E aí quando as pessoas, porque às vezes o tudo que você tem pra dar não é o suficiente pra elas, ou elas não percebem e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Você tem que ser feliz por você, com você. Primeiro você, depois os outros. E aí você sempre vai fazer pelos outros aquilo que tiver dentro das suas possibilidades e sem expectativa. Sem esperar nada em troca. Porque a gente diz que não espera, no fundo a gente sempre espera, né? Mas o importante é que quando isso não vier, você não se ressinta e não pare a tua vida ruminando. É isso que eu percebo aqui, sabe? Evita ficar ruminando, ficar criando diálogos mentais da resposta que você daria e que você não conseguiu dar no momento. Ah, eu deveria ter feito assim, assim. Você não fez e já passou e tá tudo bem. Lava os teus olhos com a água do amor. Eu sei que é difícil, mas quando você conseguir olhar para a tua dor e aceitar que ela existe, você vai poder se colocar em condições de transformar. A gente precisa passar pela dor, porque quando a gente não encara a nossa própria dor, as nossas sombras, quando a gente não tem coragem de encarar as coisas que precisam ser mudadas e fica tentando manter as coisas como elas estão, sem mudança, isso nos visita. E não é gostoso, não é bom. Mas, às vezes é necessário. Enfrenta. Enfrenta e saia disso melhor. Saia disso melhor do que quando isso ocorreu. Porque esse é o propósito das mudanças bruscas na nossa vida. Das estruturas que caem por terra. Né? É contribuir com a nossa evolução. Porque tem muita gente que aprende sim no amor, né? Vendo o exemplo dos outros. Eu acredito nisso. Mas tem aquelas pessoas que precisam ir lá e viver a situação. Então, se você está passando por isso, coragem. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem. Eu sei que você pode mais. Eu vou abrir uma página do livro do Paulo Coelho, Manual do Guerreiro da Luz. Me despeço. O Guerreiro da Luz senta-se com seus companheiros em torno de uma fogueira. Comentam suas conquistas. E os estranhos que se juntam ao grupo são bem-vindos, porque todos têm orgulho de sua vida e do bom combate. O guerreiro fala com entusiasmo do caminho, conta como resistiu a certo desafio, que solução encontrou para um momento difícil. Quando conta histórias, reveste suas palavras de paixão e romantismo. De paixão e romantismo.
Às vezes, se permite exagerar um pouco. Lembra-se que seus antepassados também exageraram de vez em quando. Gente, é isso. Tá muito tarde aqui e eu tô morrendo de sono. E fique bem. E até a próxima. Beijo!